Pichucada! Bom dia, meu bem! Bom dia! Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos à live da Priti! Como vocês estão, Pichucada? Hoje nós teremos mais uma edição do nosso podcast Fala Priti! Hoje, edição número 4! Vinheta legal! O tema de hoje é... experiência sobrenatural! Você aí que está assistindo esse podcast, você já teve uma experiência sobrenatural? Você conhece alguém que já teve uma experiência sobrenatural? Parece até coisa de ciência, né? A gente vai fazer uma experiência sobrenatural. Não, nós vamos falar sobre, né, este assunto. E para o assunto de hoje, novamente, temos aqui o nosso super convidado, ele que vem de longe, vem lá do Japão, dá 2 passos, chega aqui, convidado. Cadê o banquinho? Convidado, traz o banquinho, convidado. Não bate na mesa, convidado, que isso? Ele que veio de longe, lá do Japão, deu 2 passos e chegou. É ruim quando o convidado tem que trazer água, trazer o... É ruim? Tem que trazer tudo, ué. Como assim o convidado tem que trazer tudo? Já vai contando aí, porque aí eles já vão tendo uma noção, né? Vai que um dia você vem para o podcast Fala Priti, e aí vai ser assim, você vai ter que trazer sua água, você vai ter que trazer seu banquinho. Lembre-se disso. Né? Você tá cabendo aí, menino? Eu tô engordando mesmo, tô ficando redondo. Gente, quem é que não está engordando? Bom, tem gente que respondeu lá no nosso Discord. Aliás, se você não está participando do nosso Discord, entre lá, faça parte da comunidade do Discord Japão Nós de Cada Dia. Lá tem várias atividades pra você, pra sua turminha, conhecer os amiguinhos. Você está no canal da Twitch Priti Kirin. Você que está assistindo pelo YouTube, Priti está fazendo lives na Twitch toda quinta, sexta, sábado, domingo a partir das 9 horas da noite. Muita gente entra aqui e fala: cadê o Laga? Laga tá fazendo live! Cadê o Laga, Priti? Priti mostrou o Laga! Eu estou sempre aqui. Eu moro nessa casa, então eu estou sempre aqui. Viu? Então você já sabe a resposta. Vamos para o nosso assunto de hoje, então, que é experiências sobrenaturais. O que seria uma experiência sobrenatural, Logan? Você que está aí, sempre antenado na internet. Segundo a etimologia da palavra sobrenatural, é acima do que é considerado natural. Ah, é? Outro dia você... Eu não pesquisei. Cadê seu fone? Eu preciso do fone? Os áudios estão desligados, mas algumas musiquinhas sim estão ligadas, não é mesmo, Ricardo? Obrigado pela habitada. Viu? Ele colocou a musiquinha que você gosta tanto e você não ouviu. Puxa. Convidado, tem que trazer o fone também, viu, convidado? Tem que colocar o fone. Faz convidado. a doação de novo, então, vou esperar. Que isso, Logan? Você não gostava muito do Arquivo X? Você gosta, né? Arquivo X? Nossa, eu gostava viciado, pra caramba. Gente, viciado. Na época da... Para de olhar aqui, convidado. Você tem que olhar aqui, ó. Aqui, convidado. Aqui, eu assistia pra caramba. Isso é verdade, tem que olhar pra câmera, né? Assistia pra caramba. Gostava muito. Passava na Record, né? Passava na Record. Eu gostava, porque depois eu tentei assistir de novo, não consegui assistir, mas gostava do Fox Mulder e Dana Scully. Eles tinham muita experiência sobrenatural, né? Isso que seria o sobrenatural? Era uma esse época Arquivo X? Então, acho que é por isso que eu gostava bastante. Porque na época eu acreditava muito, né? Logo acreditava. Acreditava em fantasmas. Na época, quantos anos isso você tinha? Eu já era adolescente ainda. 14, 16, talvez? 14, 16? Eu acreditei até. Vim pro Japão e ainda acreditava também em fantasma, espírito. Eu lembro que às vezes você falava algumas coisas desse tipo. Mas quando eu era criança, eu lembro que você falava quando você tava dormindo com uma voz estranha. Eu vim te pegar. Eu vim te pegar. Cadê o pão de queijo? Eu sou um fantasma japonês, eu quero feijoada. Feijoada não. Azuki. Não, eu quero experimentar feijoada. Tá. Ele queria experimentar a feijoada. Pô, Logan, agora você estragou tudo. Agora eles vão achar que é mentira. É verdade, né? Era verdade. Acontecia essas coisas. Acreditava bastante. Acho que o fator principal pra acreditar nesses negócios de experiência sobrenatural é você acreditar. A verdade está lá fora. Como assim você... É lógico que é você acreditar. Se você não acreditar, você não vê, né? Por exemplo, eu nunca acreditei. Pra mim nunca existiu nunca teve essas coach coisas. Falando pra você, acredita. Não. Acredita que tudo que você acreditar pode ser. Já falou Só errado. basta acreditar. Eu acho que tinha, na época que a gente era mais novo, tinha coach pra fantasma, né? Não tem. A Xuxa sempre foi o coach, então. É verdade. Não é? É.
Gente, 84, já fazem 84 anos que a Xuxa existe e nunca pensamos nisso. Ela foi tudo, então. Ela foi a primeira coach, a primeira pessoa a ter experiência sobre Eu sempre acho importante hoje levantar, porque levantar o tema. Ah, o tema, tá. Quando eu era criança, falavam que a Xuxa só tinha sucesso porque ela fez pacto com o demônio, né? Então. Ela... Até hoje falam, até hoje. Rodava o disco dela ao contrário, era o capeta falando, sei que lá e tal, e ela ia ter um final muito trágico, triste, sei que lá. Eu só queria saber se ela tem o WhatsApp do diabinho pra eu fazer um acordo também, porque tá dando muito certo. A Xuxa já tá velha, já passou muito tempo com muito sucesso, saúde, dinheiro, tudo de bom. Esse contrato é firmeza. Firmeza. E dura. Contrariando qualquer pessoa, queimando a língua de qualquer pessoa que falou mal. Deve estar no contrato também. Se alguém falar sobre a Xuxa, vai queimar a língua. Deve estar no contrato também. Tá, vamos lá para o nosso assunto. Logan disse que acreditava até uns 16... Não, até você tinha uns 16, 17. Mas até vir pro Japão você ainda tinha aquela dúvida. Você veio com 20 anos, 21. 21. Aí, até você vir pra cá, você ainda tinha essa dúvida, então, de que, tipo... Tinha, mas isso é embasado, e é nesse ponto que eu acredito muito que tem tudo a ver com as nossas experiências. Até essas crenças em religião, em fantasmas, principalmente, que é o tema, né? Fantasmas, essas coisas assim. Sobrenatural. Tudo tem a ver com as nossas experiências, porque a minha mãe... Eu lembro dela ser espírita. E a minha avó também. Então, minha família era de pessoas dessa religião. Se é que podemos chamar o espiritismo de religião. Acho que sim, né? Eu não tenho muito conhecimento. Mas eu cheguei a seguir um pouco também. Ler um pouquinho. Allan Kardec, essas coisas. Então, eram espíritas. Acredita nisso. Vida após a morte. Karma. Você reencarnar. Essas coisas todas. Era o que eu acreditava. Afinal de contas, minha mãe falava sobre isso, né? Minha avó também. Então, era o que eu acreditava. Então, pra mim, morreu. Você virou tipo de rock show. Tem um fantasminha. Fica sobrando. E você vai lá pro julgamento e aí decide se você vai voltar pra Terra ou se você vai, sei lá, pro céu ou pro inferno. Umbral, ainda tem a parte de ser que... eu não lembro direito de explicar, porque eu também não me aprofundei no estudo religioso do espiritismo. Então, qualquer coisa que eu falar e estiver errado, peço perdão, porque eu não me aprofundei no estudo. Tudo bem, é só uma conversa, né? A gente não tá ensinando nada, viu? Pra você que tá assistindo ou ouvindo esse podcast, nós não somos professores, nós não somos estudiosos, nós só somos... Contamos experiências. Um casal aqui conversando sobre as nossas experiências. Então, eu acreditava muito nisso, muito mesmo. Quando meu avô morreu, inclusive, poxa, eu ficava pedindo, sem zoeira nenhuma. Quando meu avô faleceu e minha avó também, minha avó foi mais forte. Você teve mais contato, né, com ela? Eu pedia pra ver, pra conversar, pra dar um tchau, pra dar um adeus. Inclusive, na primeira vez que a gente subiu o Monte Fuji, mas isso foi só pessoal, algo meu. Eu quis subir pra ir num ponto mais alto que eu pudesse, pra olhar pra cima e falar um tchau pra ela, ou pra ver ela falando comigo. E nada aconteceu, nunca nada aconteceu. Realmente o Fuji... Nem querendo acreditar, nem funcionou dessa forma. O Fuji é algo muito... Desculpa, peço perdão pela porrada do microfone. O Fuji, ele é um lugar muito, assim, da natureza, né? Muito silencioso também. E lá em cima ele tem esse visual mesmo, onde você consegue ter, assim, uma imaginação sobre... os espíritos, sobre essas coisas, a força sobrenatural, eu acho, né? Você se sente... É algo diferente, mas eu acho que... Você sente mais a sua natureza, eu acho, né? Sim, por causa da visão. Então, o local contribui, é muito né? silencioso lá, é bonito pra caramba. O tamanhozinho que você é de nada, que você olha pra baixo, assim, tá longe, tá tudo muito longe. Aí eu peguei e falei, alô, vó! Mas não funcionou. Não consegui dar um tchau pra minha avó. Então, na época, isso até me chateava bastante. Hoje eu já consigo falar sobre isso. Porque você acreditava muito. É peixe. Não é peixe. É experiência sobrenatural, Ricardo. E nada aconteceu. Inclusive, até esse dia eu tinha muito medo do escuro também, de ficar tudo apagado, porque eu achava que aí eu ia ver algum fantasma, eu ia ter alguma coisa, eu ia sentir alguma coisa. Na verdade, eu tinha esses negócios, sabe? De sentir que tem alguém atrás de você te olhando, te observando. Eu tinha isso. Talvez porque eu queria me sentir especial. Mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto hoje, falando de mim, tá bom? Não estou falando de você. Tá, você queria ter essa experiência, mas porque você acreditava fortemente que isso existia? Ou porque você queria ter essa experiência especial? Que nem você falou, eu queria me sentir especial, talvez. Porque isso, exatamente porque faz parecer que a vida realmente vale a pena. Porque depois você vai voltar, porque tem vida após a morte. Tá, certo.
Porque se você... Era na época, porque talvez pela idade, era difícil aceitar o que eu aceito hoje. Que a vida é isso. Morreu, acabou. Você virou carbono, já era. Você nunca mais vai voltar, não existe depois. Acabou, a sua vida é aqui. É isso que eu acredito hoje. E consigo lidar muito bem com isso, do tipo, eu vou fazer o que eu quero fazer, seja feliz ou triste, alegre ou não, acabou. Morreu, acabou, já era. Logan já foi, nunca mais vai ter um outro... Então... Nunca mais poder vivenciar a Terra, já era. Tá. É o que eu acredito. Como eu não acreditava nisso, não conseguia aceitar isso, eu achava que tinha essa vida após a morte. Então eu queria ter a prova pra eu ficar feliz, é claro, né? E de certa forma, de me sentir especial. Caramba, eu consigo falar com os meninos. Nossa, eu vejo fantasma. Eu sou o cara, eu sou o Douglas. Eu sou o cara. É igual o McCree, né? McCree. Eu sou o cara. Eu tinha essa vontade forte de conhecer, de saber além. Hoje eu consigo me satisfazer com a minha ignorância de, tipo, não conheço nada e acredito que realmente não exista nada. Só não tenho certeza que eu tô certo. Muita e gente não consigo acha que quer ter falar... essa experiência, viu? Acho que sim, eu só não consigo falar igual o Tiririca, né? Quando acontecer, se tiver, eu falo. Não tem como, porque já foi, né? Não vou poder voltar. Ô, galera! Tem vida após a morte não, hein? Já era. Não vou poder avisar. Abestado! Não existe nada, não. É uma só, vive direito aí, abestado. Não vai dar pra avisar. E nem se tiver também, né? Pelo menos... Acho que não. Hoje eu acredito muito em relação ao poder que a gente tem da mente, de criar as coisas que a gente quer. Tá. Isso daí, outro dia a gente tava... Acho que você tinha visto uma matéria sobre, que é a pareidolia, né, gente? Vou ler aqui pra vocês, que tá escrito sobre a definição de pareidolia. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece aí, é um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório. Geralmente uma imagem ou som, sendo percebido como algo distinto e com significado. Ou seja, às vezes, tipo, sei lá, você tá na rua, um carro passa. Aí você, nossa, parece que aquele carro falou oi, tipo, oi. O barulho do carro parece que você ouviu oi. Isso seria uma pareidolia, eu acho, né? Quando sons e imagens fazem você lembrar coisas que existem. Então, às vezes você pode, sei lá, o vento tá lá, e você pensa que o vento falou, e você, meu Deus, tem alguém me chamando, socorro! Isso seria a pareidolia. E de imagens... Ou problema de audição. Em questões de imagem, gente, isso existe muito forte em todos nós. Eu lembro de ter pesquisado sobre pareidolia quando eu tinha... lá pelos 18 anos, porque eu já quis pesquisar um pouco mais sobre isso também. Eu só não lembro por que exatamente eu pesquisei e encontrei a pareidolia. Mas depois que eu comecei a falar disso para os meus amigos, e eu lembro bem dos amigos que eu falei, muitos falavam, caramba, eu tenho isso então, é por isso que eu consigo enxergar. Mas eu acho que todo mundo tem pelo menos um pouquinho, né? Ó, o pessoal tá falando aqui no chat, muito obrigado pela participação de todos que estão aqui ao vivo do nosso podcast Fala Print aqui na Twitch. Tem bastante gente falando que não sabia disso, que não conhecia. Tem gente falando que isso é o formato das nuvens. Peraí, sim, antes de você isso mesmo mostrar também. a imagem, é por isso, exatamente só pela pareidolia, vamos desenvolver um raciocínio agora junto. Imagina só, tem gente que acabou de falar que não sabia disso, né, da pareidolia. Imagina o tanto ainda de coisas que a gente é capaz com a mente e a gente ainda não sabe e não tem certeza de como funciona. Sim. Às vezes você olhava para uma imagem, via o rosto e falava assim, caramba, eu sou especial. Eu tô vendo o rosto só eu. Isso, não, mas é uma coisa do cérebro que todo mundo, ou então a maioria... E a gente desenvolve isso desde criança, que nem o pessoal falou, olhar nas nuvens, né? Qual que é a criança que não fica lá horas olhando nas nuvens ou olhando, sei lá, pra floresta e procurando formatos, né, de coisas, né, nas árvores e tal. Até mesmo no mato, às vezes eu fico olhando e falo, nossa, olha, parece um rostinho, parece um ursinho, parece um corpinho, né? Por isso que qualquer coisa hoje do tipo, eu acho que eu vi um fantasma. Eu acho que eu vi alguma coisa... Parecia que tinha alguém ali. É o cérebro te enganando de alguma forma. Até porque tem uma frase que eu não sabia que era do Carl Sagan, mas vou parafrasear, que eu acho muito importante pro momento, que alegações extraordinárias precisam de provas extraordinárias. Não é bem essa palavra, mas é isso. Você precisa ter as coisas extraordinárias para provar algo extraordinário. Então, você tá vendo fantasma... Como é que você vai conseguir provar isso que é extremamente extraordinário? Ou então qualquer outra coisa do tipo. Então, eu vejo mais dessa forma hoje em dia. Eu também. Eu acho que precisava de uma prova mais concreta, né? Mas, deixa eu explicar aqui pro pessoal que ainda não viu o que é a pareidolia. Tipo,
Nós temos aqui Por exemplo, essa imagem aí, ó. Essa imagem é uma Você vê pareidolia. um rosto, tá vendo? Mas não é o rosto. É um desenho, é só um São desenho. 2 ovos. É só um desenho. Deixa eu aproveitar aqui. Lucas, obrigado. Lucas Yatá. Yatá! Muito obrigada pelo sub com o Prime. Valeu. Olha, aqui. Isso daqui, por exemplo, é uma pareidolia, certo? Você vê uma imagem aí do carrinho com neve, mas você vê um rostinho. Você vê o rostinho? Eu vejo um rostinho aqui. Isso é a pareidolia, tá, gente? Não tem nada ali. Não tem um rosto. Não fizeram um rosto. Mas você consegue enxergar. Essa daqui, por exemplo, também é uma pareidolia, né? O que é isso, gente? Tá mandando você lavar a louça. Aqui, ó. 2 olhinhos, a boquinha feliz e falando, vai lavar a louça. Gente, isso daqui é só um barbante, né? Por favor. Não pode? Não se esqueça, é você que está vendo isso. Olha aí que bonitinho, né? A gente consegue ver rosto em muitas coisas, né? É um rosto? Pensei que era a imagem de Deus. Não, a imagem de Deus. Eu acho que eu não peguei a imagem com a fotinho, né? Que tem a imagem de Deus. Mas temos aí a imagem do diabo, talvez. Os demônios! Será que é os demoninhos? Será que é os gnominhos? Aqui, ó. Parece um cachorro, não parece? Parece não! Fala a verdade. Cachorrinho, tá vendo? A gente consegue. Ó, esse aqui, ó, o corpite. Olha que bonito. Parece um monstro de dentro do Silent Hill também, né? Então, às vezes você pode ver essas coisas aqui no meio do mato. Por exemplo, aqui tá com flash e tal, tá nítido que é uma árvore. Mas no meio do mato, se você estiver andando lá no escuro, no breu, talvez você pense realmente que é um monstro, né? Provavelmente vai criar aquela história, vai ter uma história, né? A pessoa vai ver de relance, vai sair correndo e falar assim, olha, eu acho que eu vi uma bailarina ali. Ah, você sabia que há 200 anos atrás morreu uma bailarina fantasma. ali, que foi morta, que não sei o que, blá, 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 blá. Aí pronto, criou E ela uma conta ela aparece de vez em quando aqui, viu? Ela aparece. Toma cuidado, viu, rapaz? Que ela leva. O povo sabe pra quê? Pra ficar dançando depois. É, você vai dançar até morrer. Porque é incrível, né? Que aqui no Japão, no Brasil deve ter isso também, mas aqui no Japão, toda escola e toda fábrica tem o seu fantasminha. Nossa, toda fábrica tem um fantasma. Será que é tipo mascote? Porque todo Ken tem seu mascote, né? E por que não ter o mascotinho do mal, né? Nossa, dá pra fazer isso, né? Toda escola e fábrica tem o seu mascotinho fantasma. Alguém que morreu aqui, que se perdeu, a mãe não veio buscar, quando criança mal educada. Quando você se sentir sozinho, assim, que você tá lá trabalhando nas pecinhas, não sei o que, não pode ficar conversando, viu, gente? Quando a gente trabalha aqui nas fábricas, eles brigam muito que a gente não pode conversar porque distrai, porque senão você acaba fazendo outras coisas e o serviço fica lerdo, e às vezes você estava conversando, então esqueceu uma pecinha ali na hora de encaixar o parafuso, não sei o que. Eles brigam muito. Então, se você estiver se sentindo sozinho, você pode conversar com o Joãozinho lá, que só tem metade do corpo pra cima, né? E daí ele vem e conversa com você, não é isso? Faz companhia, né? Tossinho! Fez eu lembrar que tem o filme Todo Mundo em Pânico, faz zoeira com isso, né? Então o menininho Toshio lá fala assim, Honda, Toyota, Mitsubishi. Aí, você lembra? Todo Mundo em Pânico é engraçado. É mais ou menos isso que eu vejo hoje, né? Então, vendo esse negócio de pareidolia, você já chegou a ver algum fantasma, mas era pareidolia? Ou algo que você achava, sei lá, nossa, parece um monstro, nossa, parece um bicho? Aquele dia que a gente tava voltando na neve, que tinha uma mulher de branco lá, de... Mas não era exatamente uma pareidolia, era uma mulher mesmo. Era, mas eu achei que era um fantasma. Gente, nossa, ele ficou... Eu acreditava na época ainda, né? Ele ficou assim, roxo, na hora, assim... Ai, meu Deus! E bastante gente que tava dentro do carro com a gente achou realmente que era um fantasma. Era uma senhorinha, mas também sei lá se ela foi que demônio de gente. Tá nevando, tudo branco. A mulher sai com uma roupa parecendo um véu branco. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que ela tava tipo com um roupão. Não era muito branco, sei era lá, branco. Tava pregando peça. Ela tava tipo com um roupão. E a ruinha que a gente passou... Era muito escuro, gente. Só dava pra ver com o farol aceso. Não tinha poste, não tinha nada. E essas ruínas aqui do Japão são super comuns. Ah, é importante falar também que não era essa época do YouTube hoje em dia que fazem essas pegadinhas idiotas só pra ganhar view na internet. Não tinha esse tipo de coisa. Não, então, se ela fez a pegadinha, fez só pra ela, né? Peguei mais um. Olha lá, bateu, caiu na vala, morreu todo mundo achando que eu era uma fantasma. Velhinha lazarenta. Não, eu acho que ela deve ser tipo esses senhorzinhos e senhorazinhas aí que saem de noite pra levar o seu cachorrinho pra fazer um xixizinho, eu acho.
Ou o que não tem o que fazer. Na verdade, eu não sei, pessoal, eu tô brincando, tá? Mas é que a gente viu. Não era pareidolia, não era uma fantasma, era uma senhorinha mesmo que tava lá, dando uma voltinha de noite, lá com o seu roupão branco. É importante falar também, às vezes, pode ser que eu fale de um jeito, talvez não entenda a brincadeira. Se alguém se ofender, escreve aí, ou fala em algum lugar, porque eu tô só brincando e zoando. Porque eu acho que é isso que fica mais divertido também. Se for pra conversar sério, eu fazia isso quando eu fazia as minhas lives, inclusive. Ah, sim. Não, aqui é só uma conversa mesmo, é algo pra gente se distrair. A gente já falei pro pessoal aqui, pra quem tá participando, pra quem tá assistindo gravado, ou ouvindo, né, não sei onde vai esse negócio, que é tudo, assim, a gente não é professor, a gente não é estudioso, a gente não é nada, a gente só tá contando aqui as nossas experiências e o que a gente acha, né? Uma outra coisa que eu ia perguntar pro nosso convidado aqui, para o Logan, nosso convidado especial, que tá em todo o podcast, você disse que acreditava quando você era criança, aí depois você passou a desacreditar. Você tentou ter experiências quando você tava nessa fase de acredita ou não acredita, né? Quando você tava nessa dúvida. Hoje você não acredita mais. Mas você conheceu alguém que bateu o pé, firmou no chão e falou: não, eu tive sim uma experiência sobrenatural? Já sim, amigos inclusive, próximos, né? Amigos bem próximos, amigos no caso, né? Não só colegas, mas amigos. Já falaram sobre isso. Se for pra conversar, se a pessoa tá... Eu sempre penso como a pessoa tá falando. Se a pessoa tá falando com muito entusiasmo e tá muito empolgada falando, você sabe que a pessoa acredita 100% no que tá falando. Então ela não tá muito aberta, talvez, pra conversar e duvidar de si mesma. Ah, sim. Se você chegar e falar assim, olha, tem um negócio que eu vi na internet que chama pareidolia. Você já pensou? Já parou pra pensar se não foi isso? Eu já tentei fazer isso com uma colega de trabalho. Eu lembro. E a pessoa ficou estressada e brava comigo. Sim, e também falei pra ela que, tipo, não, eu não acredito nesse negócio, não. Mas nessa época também não vou falar que eu era o santo, porque na verdade eu tava realmente querendo provar que ela estava errado. E aí foi um erro da minha parte. Então ela veio contar e você cutucou lá. Sim, mas eu vou atribuir isso à idade. Hoje eu não faria isso. Entendi. Então hoje eu tento analisar. Se a pessoa não tá essa sedenta pra falar, empolgada do que tá falando, eu tento conversar e dizer meu ponto de vista pra gente realmente conversar, ter uma conversa. Porque se só você fala... Você não tá conversando, né? Sim, porque nós dois aqui, hoje a gente não acredita. Se tivesse alguém aqui que estivesse conversando com a gente e falasse assim, não, mas eu acredito, esse negócio é sério, não sei o quê. Tudo bem. Eu continuo duvidando, mas se você acredita, a vida é sua. Então você faz o que você quiser dela. Tudo bem. Você conversa no seu ponto de vista que você acredita e eu converso no meu ponto de vista que eu não acredito e por que eu não acredito, né? Eu ia comentar um ponto disso, né? Eu falei assim, eu gostaria de verdade de que acontecesse uma experiência pra eu saber que eu tô errado, porque eu adoraria saber que a vida continua. Porque isso me faria talvez querer fazer diferente uma próxima vida, fazer melhor. Mas o fator disso é que com a idade pode ser que venha alguns problemas mentais. Psicológicos, e aí pode ser que realmente eu tenha essa experiência, mas aí já pode ser que o cérebro, né, tá parando de funcionar. Não deu pra dar uma... não estão muito legais. Então. Não deu pra atualizar, trocar a CPU, trocar a memória RAM, e aí já foi falhando, e de repente eu tô vendo amiguinhos, né? Fecho gnomos. Não, mas existe, né? Existe eu não sei como se chama, eu não tenho conhecimento sobre, mas eu assisti, como é que fala? Documentários sobre as pessoas que realmente enxergam as coisas, mas elas mesmas sabem que isso é uma coisa do cérebro. Né? Esquizofrenia, isso. Elas mesmas sabem que é uma coisa do cérebro delas e elas trabalham pra, tipo, não, eu vejo, mas eu sei que outras pessoas não estão vendo. Isso é coisa do meu cérebro, é estudado, não sei o quê. E a mulher, ela falava, gente, eu no momento agora eu tô vendo monstros do lado de vocês, que vocês estão sentados me ouvindo. Tem uma aranha gigante ali, não sei o que lá. E eu, tipo, nossa. E ela falou, pra mim é muito nítido. Se eu não soubesse que isso é uma doença e tal, eu não sei se é doença ou se é uma disfunção, o que é? Isso é do caramba, né? Então ela falou, se eu não tivesse feito sei lá, como é que fala? Não é tratamento, oh, meu Deus do céu. Meus estudos, né, sobre isso, eu acharia que é de verdade, não sei o que. Ela falou que sofreu muito quando ela era criança, porque ela achava que era de verdade e todo mundo falava, não, é mentira, não sei o que. E não é exatamente mentira. Pra ela tá vendo. Sim, exatamente, mas é o cérebro de novo. Sim, é o cérebro controlando o que ela tá vendo. Por isso que eu acho do caramba o conhecimento e o desenvolvimento da ciência que a gente tem até hoje. Imagina uma pessoa dessa, não precisa nem ser um século atrás, mas algumas décadas atrás, falando que vê coisas. Pronto.
Vamos colocar uns eletrodos aqui, vai lá no Fantástico, pra ver se você consegue mexer. Então... tem esses casos também, né? E daí a pessoa... De gente mentirosa. Mentirosa. Charlatã. E pra pessoa, às vezes ela viu sim, ela tá acontecendo, mas não tá acontecendo nada, né? Nesse caso tá vendo mesmo, né? Nesses casos de charlatã que eu tava falando, é de gente que mentiu, que mexe o colchão. Como assim? Vai me dizer que o ET Bilu não é de verdade agora? Porque eu vi na TV, eles gravaram o ET Bilu, ele tava lá no matinho. É verdade. Ele tava no matinho. Voltando àquela frase, alegações extraordinárias precisam de, né, de provações extraordinárias. Mas que prova maior que essa? Não, então, eu vou dar a prova agora. Tá, vai. Busquem conhecimento. Tem um ET e fala português. Qual que é? Essa é a alegação extraordinária. Qual que é a prova extraordinária? Busquem conhecimento. Gente, vocês... É uma maravilha. Tá, pra quem não conhece o ET Bilu, vamos assistir o ET Bilu aqui, porque senão a gente vai ficar falando dele, e daí tem gente que eu acho que nunca viu. Por exemplo, quando me falaram desse negócio do ET Bilu, eu nunca tinha visto, né, Logan? E o Logan me mostrou, rachei o bico. Cadê? Eu quero o original. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Ah, ele ali, gente. Ah, ele ali, ó. Ah, ele ali. De luz. Ah, ele ali. Apenas que busque conhecimento. Sabe o que eu acho de verdade sobre tudo isso? Apenas é que, de alguma forma, a gente quer que a vida não seja esse marasmo da mediocridade que a vida é, dessa coisa normal. A gente quer que ela seja diferente, cara. A gente quer que a nossa vida seja especial. Então a gente parte, ou não conscientemente, mas é o que eu acredito, né, no caso. Que o cérebro tenta fazer você ter essa experiência diferente, de você ser especial, de você enxergar coisas, ouvir coisas, viver coisas, para que a sua vida não seja simplesmente o que ela é, uma coisa normal, sem nada de especial nem nada. Então, busquem conhecimento. Mas esse negócio de... A gente tava falando... largando o ET Bilu um pouquinho... A gente tava falando sobre coisas de charlatanismo, né? Por exemplo... Charlatães! Charlatões! Charlatão! Charlatês! Ladrão! Não é ladrão. Eu não sei, é difícil. Tem uns ladrão aí, vai, que se aproveita disso. Não, mas charlatão é isso. É basicamente um ladrão. Tá, a gente tava falando da menina que mexia o colchão também, né? Eu lembro dessa. Vocês se lembram, gente? Passava muito na televisão. Teve uma época que passava muito esse negócio, né? De sobrenatural, não sei o que. Eles iam atrás e daí tinha uma menina que, tipo, toda vez que ela deitava na cama, o colchão. O colchão não, a coberta, né? A coberta por cima dela. E daí... Eles descobriram que era mentira. Tem essa do colchão, tem da menina que chorava... Muita coisa. Parecia até no Fantástico, da menina que chorava... Vidro, cristal, sei lá. Do Ra, que fazia luz. Do cara que virava a lista telefônica com o vento. Lista telefônica? Essa eu não fiquei sabendo, não. Ele fazia um movimentinho e virava as páginas. É sempre assim. Aí quando aparece um cara pra tentar fazer provar e fala que vai pagar, tipo, acho que era 1 milhão. Tem um cara que falava que pagaria um valor, acho que $1 milhão de dólares. Se provasse. Nunca existiu. O cara acho que até morreu. Nunca apareceu um pra falar assim, olha, eu consigo provar que eu sou esse cara mesmo, me dá esse 1 milhão aí. Não apareceu um. Mas ele... Porque não tem. Mas o que ele fazia? Ele desvendava as pessoas? Ele... Não, eu acho que no caso desse cara, ele só queria que a pessoa provasse pra ele. Quebra o meu dedo! Se tu és o demônio, quebra o meu dedo então! Se tu é o demônio, quebra o meu dedo! Já viram? Isso é muito legal, né? Se tu és o demônio, quebra esse meu dedo. Quebra o meu dedo! Quebra meu dedo! Quebra esse meu dedo! Nossa, isso era muito da hora. Hermes e Renato, gente. É mais ou menos isso. Isso é da hora. Pesquise, Hermes e Renato. Quebra o meu dedo, demônio. Era assim, né? Acho que quebra o meu dedo, demônio. Tem gente que fala, né, que tá possuído, que não sei o que. Então podia falar, né? Se tu és o demônio, quebra meu dedo. Eu lembro que, às vezes, as pessoas, elas são tão convictas pra contar essas histórias. Elas são tão, tipo assim, na cabeça delas talvez seja tão real o negócio, que tinha vezes que eu chegava a ficar meio assustada, assim, sabe? Mas hoje não, já faz muito tempo que, tipo, pra mim, pode ser quem for falando. Eu não vou dar risada, mas eu vou, tipo... Falar assim, senta lá, Jéssica. Uau, senta lá, boa Jéssica, história. Não. Cláudia, a Cláudia. Oh, meu Deus, a Jéssica já acabou. Por favor, Logan, não vai matar os memes aqui na live, assim, ao vivo. Não, esse negócio vai ficar gravado ainda. Vai matar os memes, os ótimos memes brasileiros, poxa. Que, resumindo hoje, pra não acreditar, é isso.
é eu achar que é só porque a gente quer se sentir especial. Eu vou fazer agora só uma pergunta, não precisam responder, mas eu vou falar por mim. Quem de vocês nunca aumentou uma história pro amiguinho, principalmente quando é criança ou adolescente, pra todo mundo olhar pra você e ficar olhando pra você e te ouvindo? Eu já fiz isso. Quando eu era, sei lá, tinha 14 anos, 12 anos por aí, eu inventei uma história e comecei a aumentar porque eu percebi que as pessoas estavam olhando pra mim, os meus colegas e amigos. Então eu continuei aumentando pra todo mundo ficar olhando pra mim. Então, olha, sou o centro da atenção. Eu acho que, resumindo, é isso. É você ter uma vida tão simples, tão normal, que você quer a atenção. Então você dá um jeito disso acontecer, não conscientemente, mas você só quer a atenção. É mais ou menos Seria isso. como se fosse um Forrest Gump, só que o Forrest, as histórias dele eram reais, né, do filme, né? Você contava aumentando, certo? Eu não tô dizendo que eu fiz isso a minha vida inteira, Não, nem sim, sempre, sim, mas... teve momentos em que você Sim. se sentiu bem, então é como se fosse aquela pessoa que estivesse contando histórias, né? Ou então, talvez aquela necessidade da gente provar que tá certo, né? Quando é adolescente, você quer ser mais, e talvez quando você fica mais velho, você só quer provar que você tá certo. Talvez. Por isso que eu acho que muita gente tem medo de andar ou de lugares escuros, né? Porque esse negócio da pareidolia, quando tá mais escuro, você não enxerga muito bem. Então você rapidamente imagina alguma outra coisa, né? Tem tudo a ver também com o que você já tá sentindo. Se você já tem um pouco de medo do escuro, aí a pareidolia te ajuda a conseguir enxergar essas coisas. Se vocês se esforçarem e olharem pra qualquer lugar e quererem enxergar um rosto, juntar os objetos que estão próximos ou as coisas que estão próximas e criar um rosto, vocês conseguem. Sim, E tipo uma assim, dica. ó. Tipo assim, ó. Olha esse microfone, ó. Não parece que tem 2 olhinhos e uma boca? Gente, tem até 2 bracinhos aqui, ó. Ó, a câmera ali atrás, Nossa. você pode imaginar isso daqui em cima como um cabelo. Aqui a região dos olhos. Essa parte aqui o nariz e o corpo. E você pode fazer uma boca aqui. Você consegue ver isso em todos os lugares. Sabe o que é legal? Uma dica para quem é desenhista ou quer ser desenhista ou trabalhar com arte. Você pode se aproveitar da pareidolia para criar seres diferentes ou artes diferentes. Que nem aqui. Vocês conseguiram ver o que eu tava falando? O cabelo aqui em cima. A região dos olhos aqui. Aí esse daqui é o nariz mais pontudo. E aí o corpinho. E aí o corpinho você faz de uma maneira diferente. Então, e é essa criatividade... E é essa criatividade que a gente desenvolve desde criança, né? Que é legal. Outra coisa também que eu falei, do escuro, né? Outra coisa também que tem, que eu acho que faz a gente criar esse medo de aparecer um fantasma e tal, é que, tipo assim, falam que eles estão em todo lugar, certo? Atravessa a parede, sai do teto, mora no armário. Mas por que só em casa velha? Só aparece em casa velha esses bichos. Então, sabe por quê? Porque casa velha é um lugar onde a gente não conhece e tem muitos objetos que a gente nunca viu. Então, quando a gente vê, acho que é a primeira vez, você consegue imaginar outras coisas, que seria essa pareidolia, que você vê rostos e formatos de corpos e pessoas e animais e objetos e tal. Não é? Eu acho que é isso. Eu também acho que é exatamente isso. E também tem a parte de que a gente não para pra ir pra parte lógica. Se faz sentido ou por que estaria acontecendo isso. Que nem, por exemplo, houve aquela história no Brasil da imagem do rosto de Cristo no pão de forma. Em vários lugares, né? Não só no pão. Em vários lugares. Até no carro sujo, na poeira do carro. Fez o número 2, foi sair da descarga. Opa, Deus! Oh! Tem em todos os lugares. Tem, Agora, para e pensa, faz sentido isso? Imagina o tamanho, se Deus existe, o tamanho. Todas as coisas que estão assolando o mundo. Pandemia, morte, fome. Mas eu vou aparecer no pão de forma daquela senhora. Ó, o cafezinho. Estão fazendo um cafezinho ali. Estão fazendo um cafezinho. Na borra de café eu vou aparecer. Pra que você tá aparecendo, Jesus? Ali naquele pãozinho de forma? Ah, tô brincando, pai. Deixa eu brincar. Imagina, 33 anos. Por que você tá aparecendo no pãozinho ali? É brincadeira, pai. Isso é engraçado, mano. O The Sims é meu, o save do The Sims é meu, eu faço o que eu quiser. O senhor disse que era meu, o senhor disse que eu podia fazer o que eu quisesse. Ia ser legal se tivesse TikTok no céu, eu acho que estaria fazendo isso, né? Aparecendo de repente no pão. Ele tava fazendo assim, ó, pão. Aí depois só o rosto. Aí é o rosto, aí ele tipo na cruz. Aí ele com o roupão. Aí ele com os discípulos já. Olha, é verdade. Nossa, caramba. Foi ele que inventou essas do TikTok. Ia ser massa, né?
Eu não posso... Olha, sabe essa viagem que a gente acabou de fazer? Como a gente tá junto há muito tempo, a Pri sabe disso muito bem. Eu contei pra ela inúmeras vezes de quando eu era adolescente. E com os meus amigos, os Chaves, o Potão. A gente falava qualquer assunto, que nem agora. Desculpa. Joga um assunto. E aí começa a viajar na parte cômica. Na época que nem tinha YouTube ainda, eu ficava imaginando sobre essas esquetes, assim, porque eu nem sabia que isso chamava esquete, de você criar esses momentos engraçados e dar muita risada. Tipo, Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico pra gente era a referência do overreaction pras coisas. E eu e os meus amigos, a gente fazia muito isso pra tudo, mas pra tudo. Hoje em dia eu acho que até, por exemplo, falar de religião e brincar desse jeito, pra muitas pessoas não é aceitável. Mas eu acho que deveria ser. Sim. A gente deveria poder brincar com tudo mesmo. Sim. E tornar a vida um pouco mais leve, desde que você não xingue, não deprecie. Mas fazer uma brincadeira como a gente fez agora, na minha opinião, é bem legal. Tem uma grande diferença, né? Quando você tá num ambiente pra você descontrair, eu acho, falar sobre o assunto de uma maneira leve e engraçada, e quando você está num ambiente pra ofender os outros. Isso eu não acho legal, ofender os outros. Por exemplo, eu tô aqui gravando um podcast, certo? Eu tô aqui na live. Então, quem quiser entrar e sair, fica à vontade, gente. Se você acha que a nossa conversa tá um pouco pesada e tal, não sei, olha, eles estão falando de uma coisa que pra mim não é muito legal, tudo bem você sair. Não venha discutir aqui. Agora, se eu for na sua casa e daí você estiver falando sobre um assunto muito sério e eu não acreditar e eu estiver me sentindo mal, eu também não vou discutir com você. Eu vou sair. Né? Eu acho que é importante a gente entender muito bem aonde a gente tá e o que a gente tá fazendo, né? Sim, porque não tem como você, por exemplo, hoje com esse acesso à internet, talvez a gente ainda não tá acostumado com isso, né? Mas, por exemplo, 100 pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas que sejam, que estão te ouvindo, ou menos até, são pessoas que você não tem como previamente saber o que gostam ou o que não gostam. E se você for mensurar tudo pra... É óbvio que o respeito sempre tem que ficar em primeiro lugar, mas se você for medir tudo que você tem que falar pensando se vai ofender ou não alguma pessoa... É melhor não acordar. É melhor nem acordar. Porque, por exemplo, eu não gosto de acordar. Eu acho horrível acordar. Então, se você acorda bem... Ai, você tá me ofendendo, você tá acordando... Bom dia, e aí, Fritz, tudo bem? Você tá me ofendendo, menino. Com essa alegria toda aí quando você acorda. Isso é realidade. Isso é realidade que a Pitty acorda assim mesmo. Eu consigo acordar de boa, pular da cama e dar um sorriso e sair correndo, se duvidar. A Pitty levanta, parece... Eu acordo assim, ó. Parece a ouriça. Aí ele tá exterminar. A Pitty acorda desse jeito, quase falando como um robô e já acorda assim, exterminar. Ele olha pra mim. Se a gente acorda no mesmo horário, ele olha pra mim e fala assim, bom dia. Eu olho pra ele. E desço e vou pra cozinha. Então tem essa diferença. Não tem como você prever, por exemplo. Então, vamos supor, baseado em como a Pitty acorda, toda vez que eu for falar com as pessoas quando elas acabam de acordar, eu tenho que tratar como eu trato a Pitty? Não. Porque pode ser igual, olha lá, o Gamakoto escreveu, o Logan sou eu. Então o Gamakoto já tem um tratamento diferente. Olha lá, Gamakoto e Logan estão me ofendendo. Eu acho que é nessa parte que eu acordo ruim e daí na minha cara, acordando legal assim, de bem com a vida. Não pode. Acho que é por isso que a gente precisa sempre relevar algumas coisas, né? Por exemplo, se vocês estão ouvindo a gente falar alguma coisa que vocês não gostam, é claro que vocês têm a liberdade de escrever, mas também de relevar e ignorar, já que não é algo que vocês gostem de ouvir. Porque senão a gente nunca vai pra frente, né? A gente nunca vai poder falar o que a gente viveu ou experienciou, né? A gente mas não é pode claro, fazer partindo nada, sempre né? do respeito, né? Sim, tem alguns assuntos que eu acho um pouco difíceis de se tratar. Mas nesse caso, tipo, coisas sobrenaturais, eu acho que é tudo bem, né? Eu acho que tudo bem. Tem Sim. bastante gente que acredita, tem bastante gente que não acredita, tem bastante gente que acredita e sabe que é mentira. O importante é você viver a sua vida feliz. Mas acredita. Porque é importante acreditar em alguma coisa mesmo. E viver uma vida sem crença nenhuma, eu acho que é uma vida vazia também. E não tô dizendo que eu não vivo essa vida, né? Eu tenho as minhas crenças, mas não nesse sentido de crer, por exemplo, que existe fantasma, espírito, vida após a morte. Eu creio que a vida acaba, mas é uma crença. É o que eu acredito. Eu vivo com ela, então eu sei que vai acabar. Eu tento, embora seja impossível nesses últimos anos, por causa da pandemia, viver uma vida um pouco mais alegre a cada dia, né? Eu acredito muito nos números. Eu também. Se eu ganhar na cena, ou nossa senhora,
Ichioku, hein? É um número muito... Eu acredito muito nos números. Não é muito bem nesses números que eu acredito. Mas eu acredito muito nos números. Tem muitas contas pra pagar, né? Muitas contas pra fazer quando o salário chega, né? E daí você tem que distribuir direitinho. Então, cada dia é um dia. Eu acho que todo dia aí a gente tem que estar batalhando e acreditando mais nisso, né? Ponha mais o pé no chão e veja que você tem contas pra pagar. Esse é um grande problema. No final das contas, todos temos contas para pagar. E é isso, gente. Hoje, o nosso podcast foi sobre experiência sobrenatural. Tem algo pra finalizar, Logan? Algo pra falar? Busquem conhecimento? O astrofísico Carl Sagan dizia que afirmações extraordinárias exigem evidências e não provas, né? Evidências extraordinárias. O Sigma, no Overwatch, tem essa frase porque ele é um cientista. Uhum. É exatamente isso que eu acredito. Quando ouvirem uma história extraordinária, esperem, no mínimo, uma evidência extraordinária. Só assim pra provar a existência dela. É a crença que eu tenho hoje também. E eu acredito nos números. Se você também acredita nos números, eu espero que você tenha gostado desse nosso podcast Fala Pretty de hoje. Episódio 4, falando sobre experiências naturais. Não, sobrenaturais. Quase falei naturais. Pode ser natural. Para algumas pessoas, são experiências naturais. Então, se você quiser ver os outros episódios do nosso podcast Fala Pretty, eles estão... Google Podcast, Spotify... Amazon Music, eu acho, Amazon também tá, e no... onde fica, é que eu não uso, o iPhone, em algum lugar do iPhone. Em algum lugar do iPhone chamado Podcast. Chama iPhone Podcast? Apple Podcast? Não, acho que chama podcast. Eu vou até confirmar agora, que a gente tem um tempinho. E você que gosta de jogos também, Pretty está fazendo lives na Twitch, não só do podcast, mas de jogos, de conversa, de brincadeiras. Às vezes o Logan participa dos jogos também, né, Logan? Sim. A gente vai morrendo junto e jogando junto. Muito obrigada pela participação de todos que estão aqui ao vivo no nosso chat. Pra você que está ouvindo esse podcast gravado e editado ou assistindo também pelo YouTube. Obrigado. Tchau. Matané! Busquem conhecimento! Busquem conhecimento. Apenas busquem conhecimento. Olha, o ala.